Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Bom dia para quem está aqui na Espanha, na Europa, e bom dia, bem bom dia, né? Quase madrugada para quem está no Brasil. Hoje nós temos a primeira vez aí durante esse tempo que eu estou com o projeto das lives, contando a experiência das pessoas que moram fora do Brasil com um casal. Então, creio que vai ser algo bem legal. Vou esperar eles entrarem aqui para poder chamar. Enquanto isso, você que está entrando aí me confirma se o som tá bom, se o vídeo tá bom, se vocês conseguem ver bem, tá certo? E também, claro, convida aí seus amigos para estar aqui acompanhando e ouvindo a história deles. Eu tô já convidando algumas pessoas aqui. Quem for entrando aí já pode convidar também. Estou convidando aqui. Já entrou aqui meus convidados. Aqui. Vou aceitar já. Agora sim. Olá, buenos dias. Buenos dias a todos. Buenos dias, Nádia. Bom dia E também para vamos vocês, começar. buenos dias. É muito bom aqui receber vocês nessa manhã. Até estranho, né? Porque no Brasil é uma boa madrugada ainda para eles, né? Verdade, 5 da manhã. Sim, essa diferença de horário eu brinco muito que a gente está no futuro, né? É Mas verdade. aí, no caso, as lives nós fazemos agora pela manhã, infelizmente para eles são super cedo, mas quem pode. Geralmente muitos acordam esse horário, então dá para acompanhar a live ou depois, né, com a Não, gravação. Verdade. Pessoal, nós estamos aqui, né, para ouvir aqui a história desse casal. É a primeira vez que eu estou recebendo o casal, então creio que vai ser uma dinâmica bem legal dos dois falando, compartilhando como é que é esse desafio, né, de mudar de país com a família. E creio que, porque tem muitos casais que me perguntam, como é que eu faço para morar com os filhos e tudo mais, e com certeza com a experiência deles, eu creio que vocês vão ajudar muito a decisão de vocês de mudar de país, seja vir aqui para a Espanha ou para qualquer outro país. E só para comentar e me apresentar, né, eu me chamo Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui na Espanha já há quase 8 anos. Eu vivi 6 meses em Berlim também. Eu já fiz 8 anos que eu morei lá. E em julho de 2014 que eu vim aqui para a Espanha, em Madrid. E esse ano eu comecei esse projeto porque eu vi que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Principalmente porque eu fui de férias para o Brasil em novembro, dezembro, e eu vi que as pessoas perguntavam muito: como é que foi mudar? Como é que eles têm essa curiosidade, né? De saber as coisas boas e as coisas ruins. Então eu vi que seria uma oportunidade de começar a compartilhar a minha história também e a história de outros brasileiros por todo o mundo, que eu tenho conversado com pessoas de várias partes do mundo e essa experiência ajuda muito as outras pessoas que querem mudar de país decidir, né, a como fazer a coisa certa, o que não fazer, quais cuidados que tem que tomar. Enfim, esse bate-papo é para isso. Então, deixo a Vanessa e o Leonardo se apresentarem também para a gente conhecer. Tá certo? Deixo com vocês. Bom, eu sou a Vanessa, somos do Rio de Janeiro e faz 3 anos e 2 meses que estamos aqui na Olha só. Espanha. A gente mora na província de Málaga, no sul, na cidade de Uhum. Estepona, que é a minha paixão. Olha só. para a gente é um sonho essa mudança, né? Uhum. Graças à informação, a gente teve essa coragem de se planejar. Hoje Uhum. em dia, a coisa se tornou muito mais fácil com Uhum. relação à mudança, esse acesso à informação. A gente seguia Claro. canais de YouTube, isso facilitou bastante para a Instagram. gente. A gente sabe assim que esse tipo de informação é ouro, é diamante Uhum. para quem Uhum. quer fazer esse tipo de mudança.
Claro, e vocês fazem isso também, né? Mostrando aí o dia a dia de vocês, eu acompanho, eu vejo. Super curiosa a questão do que vocês estão fazendo com a sua filha e tudo mais, todo esse processo, porque eu não tenho filhos ainda, mas eu vou aprendendo. Tem coisas que eu vou aprendendo também e com certeza E outras pessoas vão aprendendo. o Instagram já era uma vontade antes de vir, mas Uhum, quando a gente chegou aqui, é tanta coisa nova, tanta novidade, uhum, que eu deixei de lado. Mas realmente surgiam muitas perguntas no meu Instagram pessoal, no meu WhatsApp. Eu falei, nossa, eu acho que é interessante uhum, eu passar pelo meu ponto de vista, né? claro. A forma que a gente vive, que a gente tem uma vida simples, normal, não é nada Uhum, extraordinário. Mas eu acho que é esse dia a dia, esse simples, que as pessoas exato, realmente que querem fazer essa mudança se interessam, exato. né? Exatamente isso. Por isso eu vejo que compartilhar a experiência dos brasileiros em várias partes do mundo é interessante por isso, porque as pessoas veem, porque se a gente for olhar no geral, é muito fácil falar que eu moro na Europa e só mostrar as coisas boas e É, É, é muito fácil, mas não porque foto sabe, bonita não falta. com claro. certeza, A porque. gente, a gente tem muito cuidado, assim. A gente é encantado pelas diferenças. Eu acho que quem não tem Uhum, a qualidade de vida, quem não tem certos quesitos que aqui você alcança mais fácil, né, pelo desenvolvimento do país, uhum, valoriza muito isso, né? sim, Mas a gente tem muita responsabilidade, procuramos ter de também tocar no dia a dia claro. questões de dificuldade, questões de que, Uhum, por exemplo, a língua, a gente, né, vai uhum, tocar em cada ponto que é uhum, interessante e importante da gente estar pronto para se O desenvolver, trabalho sem o glamour, né? claro, né? claro. Eu costumo mostrar muito vídeo, muita foto de coque no cabelo, vassoura na mão, Uhum, que é o sim, meu sim, trabalho, a gente ralando no dia a dia, eu claro. procuro mostrar para ver que, assim, graças a isso aqui que a gente faz, a gente consegue ter essa vida aqui, Uhum, né? Então, uhum, contrapontos bem interessantes. Não é só o luxo, né? claro, e justamente essa simplicidade, né? Eu também quis mostrar. Eu sou uma pessoa também bem simples, então vai me ver, eu não, geralmente não estou de maquiagem, eu passo um batom bem fraquinho, sabe? Porque é a minha característica. Se eu Aham, tivesse aqui toda maquiada, não ia ser a Nádia, então não ia ser o meu dia a dia, ou como, sabe? é verdade. Que tá de abrigo, sabe? Então, isso eu gosto de mostrar. E vocês dois, né? Cada um vai ter que falar. Vocês sempre tiveram desejo de viajar para fora? Como é que foi essa parte para Olha, cada um? E logo vocês dois juntos vindo, comenta pra gente como é que foi esse processo. ó, vou começar a falar que eu era concurseira pública, né? Filha de funcionária Uhum. pública. Então, concurseiro público não quer sair do país, Busca estabilidade no próprio quer país. criar raiz. Só que eu Uhum. casei com ele, né? Eu, aos 16 anos, eu tive uma oportunidade de poder, possivelmente, através de uma amiga da minha mãe, morar nos Uhum. Estados Unidos. Olha só. E nessa oportunidade, como eu era adolescente, eu Uhum. recusei. Eu não Uhum. quis viajar, não quis deixar a família, nem nada. Uhum. E tá, passou isso. E eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha. E se eu tivesse ido? E se, como Sim. é que seria e tal? Até porque tinha um amigo que foi e teve uma vida interessante, né? Uhum. Uhum. Não, as pessoas que eu tive contato que foram para fora tiveram assim uma vida diferente, né? Uhum. Tiveram, se ampliaram como pessoas. A gente começou a ver que também no Brasil os currículos faziam muito, pesavam no currículo você ter Sim. uma experiência no exterior. E Sim. isso foi começando a me entrar coisas na cabeça, né? Mas mesmo Uhum. assim, nada que fosse um projeto. A Uhum. gente sempre, né, nos conhecemos na Universidade de Artes Olha que. Cênicas, somos Uhum. professores de artes cênicas de Olha que profissão. legal. Uhum. E passamos, né, no concurso público, eu primeiro, a Uhum. Vanessa ficou estudando um pouco mais até passar também. Chegamos a atuar no
no governo do estado, vamos dizer Fizemos assim, de ou na tudo. Fomos prefeitura. professores do município do Rio de Janeiro, ele foi Eu fui policial no Rio de policial Janeiro. também. Então a Olha gente só. Uhum, experimentou uhum. como é viver assim na realidade em profissões bem estressantes, né? E o Rio de Janeiro não anda Claro, passando um momento mais tranquilo. A gente morava numa claro. região que era bem agitada, perigosamente falando. Não, E o Léo que sempre comentava, tudo que a gente fazia na vida, ele falava assim, mas no futuro a gente vende isso tudo e mora fora. Eu falava, tá Olha louco? só. Como assim? Tanto que a gente lutou para conseguir as coisas, como assim vende tudo e vai Uhum, embora? Ele sempre falava. E aí, quando a situação começou a ficar assim, um pouco mais perigosa no Rio, as coisas uhum, começaram a não render, ele virou para mim e falou: Vanessa, acho que é o momento, vambora. E aí, não, peraí, a gente está estabilizado, a gente estava com a casa própria, os dois concursados, claro. assim, tava tudo direito. Uhum, uhum. E aí eu olhei para ele e falei assim: ah, vambora. Mas tiveram assim, Que tiveram ótimo. alguns gatilhos que fizeram a gente tomar essa decisão, Claro, né? claro. Primeiro, na Foram. polícia, E teve, Ah, se começou, puder, violência, né? começou muito. quanto tempo, desculpa cortar, quanto tempo mais ou menos vocês viram? Não, realmente é o tempo de ir até que aconteceu. Quanto, um ano, 2 anos, Olha, da meses? decisão, porque assim, teve uma grande chuva de verão e a gente tinha acabado de construir a nossa casa e entrou água na casa. E foi muito frustrante. E Claro. ali, limpando Inundou a a casa, casa. inundou. A água chegou até acima do joelho. E aí, limpando a casa, era tudo novinho, tudo tinha um mês, assim, sofá. E Uhum, uhum. limpando a casa, com a mangueira de água dentro da casa, ele virou e falou assim: ai, não tá dando certo. A gente tá tentando de tudo, tá cada dia mais violento. E começou aquela conversa assim, que a gente estava Sim, bem frustrado. E ele falou: vambora, vambora recomeçar, vamos tentar de novo. A gente conseguiu uma vez, a gente vai conseguir de novo. E aí, claro. desse dia até chegar aqui, foram exatos 11 meses e uns dias. É. Ótimo. Mas a partir dessa tomada de decisão, a Uhum, gente Mudou emergiu de a uma vida. forma em viver Espanha através da uhum, internet. Por isso que eu uhum. falo que a importância dessa informação foi Sim, fundamental para a gente. A gente vivia a Espanha em casa. A gente não tinha muita vontade de sair. Realmente o Rio de Janeiro tá de sair de casa sim. para passear, porque o Rio de Janeiro estava muito violento, Uhum, principalmente nas áreas que a gente estava. Começou uma guerra de facções e tudo, sim. e estava muito complicado. E a gente ficou em casa estudando, Estudando. seguindo canais, procurando Uhum. saber. Por acaso, eu tenho nacionalidade portuguesa. Que Eu não tinha ótimo. noção no que Uhum, isso influenciava, que faz toda a uhum. diferença. Só E tinha é o muito. documento ali guardado. Eu tinha um documento, uma identidade de papel grandona, que hoje em dia é um cartão, né? Uma Uhum, tarreta, como diz aqui, de uhum. cidadão pelo meu avô, que é Olha português. só. Então, meu pai adquiriu nacionalidade e eu adquiri também. Uhum, E aí começamos a nos informar sobre a parte documental, da documentação, que uhum. levamos quase que o ano inteiro para poder deixar tudo pronto, né? O nosso Uhum. casamento, todo o É, processo. porque a gente quis fazer Que o processo ótimo. assim todo direitinho. Como já tinha Claro, nacionalidade, então a claro. gente fez nós somos casados há 10 anos. Então Uhum. nós fizemos o nosso casamento, né, a transcrição para Portugal. Depois Aham. demos entrada em nacionalidade da nossa filha, que na época tinha Uhum. 4 anos, chegou aqui com 5, e na minha nacionalidade. Então, quando a documentação já estava toda pronta, a gente só terminou de reunir o dinheiro, né? Que Que nós ótimo vendemos isso. a nossa casa, a gente decidiu pular assim de cabeça. A gente não Que veio para ótimo isso. tentar, a gente veio Claro. para dar certo. Então, a gente vendeu tudo que a gente tinha, Uhum. doamos tudo que Doamos tinha na nossa o que a gente tinha casa, de material, a gente doou a gente doou tudo. tudo, vendemos a nossa casa e viemos com a mala, cada um com uma mala de 23 quilos, Aham. para recomeçar a vida. Hum. E para começar essa aventura. E é importante vocês falarem isso, né? É interessante esse processo da questão de já ter a documentação, descendência, a nacionalidade por causa de alguns parentes, os avós, né? Com certeza os avós. Porque tem muitas pessoas, eu oriento no grupo que eu tenho, de que as pessoas, a primeira maneira, se você quer morar fora, principalmente aqui na Europa, é ver se você não tem algum parente italiano, algum bisavô, tataravô,
Porque o italiano, se você tem essa descendência, e claro, e tem como comprovar através das certidões de nascimento, ou pelo menos sabe onde que nasceu esse descendente, você já consegue pegar a nacionalidade para você, porque é por sangue, não é como Portugal, que é só até o neto, né, se eu não me engano, ou o filho, Talvez, ou aqui né? na Espanha também, que é até o filho. E então é mais fácil. Esse processo de buscar foi bom para vocês e com Já vale, certeza ajuda muito para vocês. Eu creio que passou uma tranquilidade de vocês chegarem aqui na Espanha e por Com mais que tenha certeza. a parte imigratória também de um comunitário aqui, mas eu creio Não, que mas deu também dá uma uma tranquilidade, né? tranquilidade muito grande. Dá uma Uhum. tranquilidade, você sabe que as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila, talvez. é. Né? Fácil não é, né? Nunca vai ser Não, fácil. não. Independente do documento, somos imigrantes, né? Seremos imigrantes eternamente, mas facilita alguns processos Claro, e é importante. Muita gente que a gente conhece tem a condição de tirar a documentação e fala, ah, não sei, vou tirar olha para só. quem? A Não, gente, por favor, tira! todos que Claro, podem tirar, a gente fala, tira tira. isso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai Claro, criar um projeto na sua cabeça, tira a claro, nacionalidade. Quem tem claro. esse direito nessa possibilidade, Aproveite. aproveita E, para já deixar tudo pronto. claro, e não só por se não quer vir, mas pensar nos filhos, né? Porque É, você Exatamente. não sabe o exatamente. projeto dos seus filhos, para quem tem filho, aí você fica limitando, eu não vou fazer. Você tem a oportunidade, não vou fazer, porque por N motivos, que aí as pessoas falam N motivos, mas aí não pensa no futuro do filho, porque às vezes isso vai facilitar para o futuro do filho, do neto. Enfim, pensar É, na porque geração futura. você está abrindo portas, né, num mundo Exato, que cada vez mais está integrado. A exato, globalização ela já está aí e você abrir as portas, deixar as portas abertas é sempre bom, né, para os exato. seus e quem você possa ajudar. Exato. E foi a primeira vez que vocês saíram do Brasil? Vocês tiveram uma experiência antes? Foi a primeira vez andando de avião? Como é que foi essa parte? Não, andar de avião a gente já tinha andado, a gente já Uhum, tinha feito viagens assim nacionais. E uhum, internacional, só assim, fomos rapidinho na Argentina e uhum, no Paraguai, compramos nossas malas no Paraguai, Fizemos a uhum. tríplice fronteira, né? Tríplice que é fronteira. ali Paraguai, mas foi assim, Paraguai, bem antes da Argentina e gente vir. Brasil. E A gente Brasil. É, foi até testar o nosso espanhol e vimos que nada, a gente estudou pra caramba, mas não sabia falar nada, não entendia nada. Ali bateu um desespero que é engraçado, né? Porque o espanhol, eu estudo isso e eu tinha um Uhum, pouco esse pensamento de, espanhol é fácil, é uma língua fácil. sim. É muito parecido com o português, vai chegar lá, vai aprender muito rápido. E isso foi uma coisa que fez a gente quebrar a cara de uma maneira. E, Uhum, olha, eu me considero até uma pessoa humilde, mas fez a minha humildade gritar assim, é. uhum, porque eu quebrei a cara literalmente. Eu achei que eu fosse chegar, literalmente não, né? Eu achei que fosse chegar aqui e rapidinho, em 1, 2 meses, ia estar uhum, desenvolvida, falando, e eu não conseguia. Eu não conseguia me expressar, entender. Eu até consegui começar a entender mais rápido, mas eu não conseguia uhum. falar, não conseguia expressar. A nossa filha, em 1 mês na escola, já falava como uma nativa, Olha né? A só. minha filha, em 3 anos, ela fala o espanhol até um pouco melhor que o português. Sim. E a gente precisava dela para fazer as coisas. Tinha que Uhum, resolver alguma documentação, eu tinha que levar ela. Porque eu queria falar alguma coisa, eu não conseguia, eu falava no ouvido dela, olha, eu preciso falar isso. Aí ela me traduzia e eu, meu Deus do céu, comecei a estudar muito. uhum, Baixei vários textos de alfabetização, comprei muitos livros para ela e ficava lendo em voz alta, lendo, 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 lendo. uhum. E começando a trabalhar, né? Quando você começa a trabalhar, você tem que falar sim ou sim. Sim, sim, E assim. não pode ter vergonha, você tem que Sim. perguntar, você tem que falar, você tem que se abrir. Uhum, E uhum. aí eu consegui aprender. Hoje em dia eu acredito que eu tenha desenvolvido muito bem a língua, mas isso Uhum. foi um ponto bem frustrante para mim e bem difícil. Para mim, o processo foi muito curioso. Primeiro, eu não pensava que eu não ia aprender nunca. Estava Olha. muito difícil. Estava muito difícil. Uhum.
É você está adquirindo vocabulário, adquirindo Uhum. linguagem, mas na hora da prática você não, o cérebro não muda a chave logo de Sim, início. Você tenta ficar traduzindo, tentando montar frases. É sim, muito cansativo mentalmente, né? E sim. eu, no primeiro ano, eu fui trabalhar com brasileiros. Então, Isso assim, é. no restaurante. Já E era. não desenvolvia, porque eu fui trabalhar num restaurante, só que o restaurante, a maior parte do público era de escandinavos, era Inglês. ingleses, ou seja, Claro, o pessoal utilizava o inglês para sim. poder se comunicar, na maioria das vezes. E uma a cada 100 pessoas que entrava um espanhol. E assim, e no inglês também eu não sabia nada. Eu sabia o básico que Uhum, uhum. quase que todo brasileiro sabe, essas coisas de cor, né, de Sim. números, de verbo to be. Uhum. E vamos. E o inglês sim, eu comecei a desenvolver, Olha adquirir só. vocabulário. A cada frase que eu via, eu jogava as palavras que eu não sabia, eu jogava no Google e via a tradução Uhum, daquilo. Então, assim, cada frase eu via quase que todas as palavras. Aí isso foi diminuindo. Aí até que chegou um uhum, momento que eu já sabia quase que sempre as frases, as palavras já sabia mais ou menos, já sabia o significado. E foi uhum. assim, e na prática com os clientes, Claro. tentando, fui melhorando o inglês. Eu melhorei o inglês primeiro do que o espanhol Ficou morando na fluente em Espanha. Olha inglês só, e não falava espanhol. olha É. só. Tudo que tinha que me falar, Vanessa, liga pra mim, Vanessa, vamos comigo. Vai falar, não, você tem que desenvolver o espanhol. Você Claro, é na claro. Espanha. Mas eu não consigo, é muito difícil. Falando inglês, e eu, Olha só. como É, assim? comigo é o contrário. Eu aprendi a falar primeiro, e olha que eu já tinha estudado há 3 anos inglês e eu não falava. E eu É, também. e só que com o espanhol eu tive o mesmo caso. Já passei 2 anos e meio morando, trabalhando de interna com uma família espanhola, só que eles já tinham vivido no Brasil. Então eles falavam muito português e eles queriam praticar o português. E aí eu acabei perdendo a prática, né? E só fui melhorar mesmo quando comecei a trabalhar em empresa, porque sim, eu sim tinha que falar espanhol. Sim, sim, E, exatamente. e isso do idioma é super importante. Eu sempre dou a sugestão das pessoas assistirem séries, mas não há nada melhor do que estar no meio, de ouvir, de entrar dentro do trem, do metrô e você ter esse contato com o idioma. Às vezes, mesmo que estudando, não é a mesma coisa. Eu penso que é a mesma coisa com o inglês. Por que que você aprendeu bem mais fácil o inglês? Porque o processo de aprendizado, independente do idioma, é o mesmo. É o Mas é É. porque mesmo. você estava dentro Foi a de uma. necessidade. Exato, E você vai abrindo seu ouvido para a língua, né? Para as palavras. exato, Conforme aquilo vai exato, repetindo, você vai identificando um padrão. E hoje eu tenho uma exato. mania que é muito feia, talvez, mas é a minha mania. Se tem alguém conversando em outra língua, eu já estou assim, Ah, eu tentando também, eu presto identificar atenção. o que a gente está falando. Se é em Eu inglês, presto eu já atenção. vejo, falando inglês. Aí Sim, o espanhol hoje já é também nossa segunda língua, já É claro, natural. 3 anos já aqui já ficou claro. natural. Até porque depois desse um ano que eu trabalhei no restaurante, começou a pandemia. Uhum, Então, isso foi também a coisa incrível mundialmente, né? Ninguém uhum, esperava uma coisa como essa. E uhum. fechou tudo, fechou o restaurante. Sim. E a primeira coisa que voltou foi a A obra. obra. Ó. Ah, não, antes disso, perdão. Antes disso, Você quando trabalhou de eu chofer. trabalhei de chofer e Uhum. trabalhei numa casa como jardineiro também. Chofer e Só jardineiro. que era com um idoso, que quase não falava. Não, Sim. mas o pouco que falava eu já ia melhorando um pouco o Aí ele espanhol. fala assim, poxa, Aham. doido pra conversar, e o cara não fala, né? Claro, Hum, claro. Mas aí que eu comecei a melhorar meu espanhol também. E na obra também foi com espanhóis e todo mundo só Uhum. falava espanhol. E E aí eu aí, ganhei o espanhol de vez. Como eu já tinha Então, feito esse processo, aí foi claro, também mais fácil com o espanhol, como eu tinha feito com o inglês. claro. Então, nesses 3 anos, você já hoje já fala inglês, e espanhol e português. Isso já, com certeza, isso olha dá só quem oportunidades de percebeu. vocês conseguirem trabalhos melhores, né? Oportunidades É. melhores. Isso facilita muito.
Isso, Agora, a gente isso também é teve sempre que dar esse bacana. processo, né? Já pensou se tivesse cortado? Desculpa, se você tivesse cortado o seu aprendizado do inglês, talvez você não estaria tão fluente nos dois idiomas. Por isso que é importante estar atento à situação que você está vivendo e praticar aquilo que está acontecendo. É É, verdade. é assim, o que eu sempre falo, nossa, o idioma é muito importante, tem que ter humildade para aprender. Qualquer Sim, mudança a gente tem que ter muita humildade, tem que ter, sim, saber respeitar o próprio processo, sabe? sim. Olha, eu quero chegar em tal ponto, mas eu não estou em tal ponto ainda. Uhum, Vamos lá, uhum. passo a passo. A língua é uma conquista também. Sim, Então, tem que se respeitar para chegar onde quer chegar, né? Como sim. tudo, né? Como os trabalhos, coisas que a gente trabalha aqui, a gente nunca fez no Brasil. Uhum, Nós somos estudantes de carreira, a gente gosta muito de estudar. Então, ao uhum, longo da vida, sempre estudamos, fizemos muitos concursos, fizemos pós-graduação, a gente sempre uhum. estudou junto, sempre fizemos as coisas juntos. E Que chegando ótimo. aqui, é aprender tudo do zero, né? Eu comecei a Claro. trabalhar na cozinha de um restaurante, depois eu fui Uhum, trabalhar no hotel de camareira de piso, eram trabalhos totalmente novos, que no sim. início eu olhava assim e pensava assim, meu Deus, é aquele famoso, né? Estudei tanto para não fazer isso, É. só que não sei, chegando aqui, a gente tem, eu vou falar assim por mim, a minha visão de trabalho é muito diferente do que eu tinha no Brasil. Sim. No Brasil, eu tinha aquela impressão, tipo, você é obrigada a trabalhar para você ter as coisas. E aqui não, o trabalho é uma ponte, né? É Sim. uma ponte para você conseguir seus objetivos. Então, hoje em dia, porque eu tive uma bebê aqui, então eu tenho uma Uhum, filha pequena e uma filha maior, então eu uhum, decidi ficar mais de casa, né? Eu faço trabalho mais assim por conta própria. E cada vez que eu uhum. vou trabalhar, eu vou feliz, porque é uma ponte, é um Claro, tijolinho mais que eu construo claro. para os meus sonhos, para os nossos planos, e a Uhum. visão muda muito. Eu Não. acho que você É amadurece verdade. muito quando você É sai do país, quando verdade. você passa, você vê a visão do mundo do europeu é uma visão que eu gosto muito, sabe? Essa Uhum. visão desprendida, essa focado, essa forma direta de fazer as coisas é uma coisa que eu me identifiquei demais Sim, e a gente vem aplicando isso na nossa vida e a gente vai vendo que a gente como pessoa cada dia vai melhorando muito, sabe? Como pessoa, como é casal, verdade. como, É como verdade. pais. Não, E ver o nosso desenvolvimento, isso é muito gratificante. Uhum, E não. ver uhum. o que a gente pode proporcionar para nossa filha, voltando nesse Claro. tema de linguagem, minha filha chegou aqui com 5 anos. O Uhum, espanhol foi muito rápido. Hoje em dia, uhum, ela faz curso de inglês e tem inglês 3 vezes uhum. na escola pública. Então, ela já entende muito de inglês. Se você Olha contar uma só. história para ela em inglês, ela entende, só que falar, ela ainda tem um pouco de dificuldade. Só que agora ela Uhum, corre pela casa e ela vai falar alguma coisa, ela fala em inglês, né? Para a gente uhum. ir corrigindo. Gente, minha filha tem 8 anos e já Sim. tá falando 3 línguas, sabe? O Uhum, inglês ainda não é fluente, mas eu sei que vai chegar lá. E o sonho dela também é aprender francês. Eu sei que ela uhum. nunca teria essa cabeça se a gente vivesse onde a gente vivia. Sim, sim. Não. E a pequena, com 1 ano e meio, a creche dela é bilíngue, espanhol e inglês. Outro dia Olha de só. manhã, ela virou para mim, ela tem 1 ano e 6 meses. Ela já fala bastante coisa até. Ela falou para mim, good morning. Aí eu, tá bom, né? Que linda. Então tá. Isso eu acho incrível, sabe? Não. Eu sou Sim, apaixonada nesses processos. Eu sei que é impossível você, mesmo você ganhando razoavelmente bem no Brasil, você não consegue proporcionar essas coisas para os sim. seus filhos e está muito fora do acesso, Não. fora do acesso das pessoas normais, sabe? Aonde que eu ia conseguir botar minha filha numa creche bilíngue? Claro. Por exemplo, a creche que a nossa filha estuda, como a gente não tem faixas salariais, a gente Uhum, pertence a uma faixa que a gente tem o básico, né, garantido, a gente não ganha muito. uhum, Então, a creche da nossa filha, com a análise da nossa renda, uhum. ela tem 100% de bolsa paga pelo governo. Olha só que E é uma creche top. particular, bilíngue, sabe? Olha Isso só. sim é acesso, sabe? Claro. Isso sim é você igualar, né, as As condições. condições. É Olha incrível. só. Eu não sabia É. disso, que era conforme a sua renda. Eu pensei que era como Sim, no Brasil. tem Como eu não tenho toda. filho,
Eu não sei o Todas as processo, né? escolas, todas as creches, elas têm uma quantidade de bolsas, pelo menos aqui em Andalucia, assim, né? Não sei se no resto funciona igual, mas tem Uhum. uma quantidade de bolsas de estudo. Quando eu fui matricular ela, a menina falou: Olha, nós temos algumas bolsas, você quer se inscrever? Falei: Claro, quero. A creche em si ela é 320 euros, também não é Uau. inacessível, é possível, né? A gente foi para matricular ela assim normal e a menina me falou dessa possibilidade. Ela falou: Olha, tem Uhum. algumas vagas ainda que não foram cobertas. Se você quiser, a gente manda a sua análise. Analisa Uhum. pelo imposto de renda. E Uhum. ela falou: o governo dá uma porcentagem. Normalmente dá entre 30% a 100%. Tá bom, qualquer Uhum. coisa que der, tá bom, né? Ela me liga e Claro, falou: Olha, foi claro. 100%. Falei: Graças a Deus. Que ótimo. Ficou melhor ainda. O que já era bom ficou melhor. Né? Claro, E, claro. Nádia, fazendo um gancho nisso, tudo que a gente está conversando, para mim, o resumo disso que a gente está falando é a mudança de mentalidade que a gente Exato. também teve, sabe? A gente percebe que a necessidade te faz mudar. No Brasil, a gente Exato. não tinha necessidade de aprender uma segunda língua. Eu acho que Sim, 99% da população brasileira não Não tem. fala uma segunda hum, língua, não fala. né? Aqui a gente passou a enxergar essa necessidade, Uhum. principalmente na zona que a gente vive, na Costa do Sol, é uma zona Claro. turística, porque se Sim, você adquire novas línguas, você Tem mais tem mais oportunidades. oportunidades. sim. Uma coisa Uhum. que eu sempre ouço, que o brasileiro ele é expert em networking. As pessoas gostam da maneira que a gente Sim, se coloca, sim, do nosso cuidado. A gente é muito sim, cuidadoso para falar, sim, né? sim. Numa entrevista a gente é sorridente. Quando a gente se mudou para Estepona, isso faz 5, 6 meses, Foi em outubro. e eu passei por 3 entrevistas. Eu passei Uhum. nas 3. E hoje eu escolhi trabalhar no restaurante que eu Olha trabalho só. agora. E E essa mudança de mentalidade também inclui, porque você vê que o europeu, para ele é normal viver em outros lugares, em outros países, Claro, mandar os claro. filhos para aprender outra língua, Sim, coisa que a gente não tem esse costume no Brasil. Então, assim, você tem que mudar sua cabeça para você se integrar também e aproveitar bem exato, o lugar onde você exato, está, né? Tudo a E, exato. gente, e ter mais oportunidades e se desenvolver. tudo a gente gosta de experimentar como eles fazem aqui. A gente tem muitas essas curiosidades. Uhum, Nossa, uhum. pessoas têm um jeito, sempre vão tomar café da manhã fora, sempre fazem coisas fora. Vamos fazer isso também para ver como é. E a Sim, gente vai sim. aproveitar essas coisas e ver, nossa, realmente como é mais gostoso, né? Como é mais Uhum, gratificante. Todas as festas de ruas que aparecem, eu tô lá. uhum, Eu sou uhum. a primeira observando tudo, porque me encanta o jeito que as pessoas vivem, aprender essa nova maneira de ser. Para mim é muito Uhum. divertido. E não sei, eu acho enriquecedor. A gente já adora Claro. os pratos típicos daqui. A gente, vai ter Uhum. agora a procissão, né? A procissão Da Semana da Da Santa. Semana Semana Santa. Santa. Vamos lá ver. Porque a gente tem que Sim, estar integrado, a gente tem que claro. estar conhecendo a cultura e participar também. Acho Claro, que e isso é eles muito valoram, importante. sim, e principalmente a área de vocês, né, que é essa parte de artes cênicas, aqui eles valorizam, aqui na Europa em si, valorizam muito isso, né, a questão de artes, não é como no Brasil. Eu, por exemplo, no Brasil, eu creio que eu fui uma vez numa exposição, uma É, vez na é. vida, E e a gente aqui que eu é já de conheci teatro museu, também que eu diga. teatro então, acho que eu fui uma O vez, público não consome, a maioria não consome. claro, Nossa, uma e aqui é porque, onde claro, você é vai, caro. tem algo artístico. Sim, sim, e muitas vezes gratuito, né? Ou por um É. valor super Não, acessível. E no Brasil não. E nossa mentalidade, eu creio que a mentalidade dos brasileiros hoje que não tem essa experiência de morar em outro país a única diversão ali, posso dizer, é o futebol, né? E não. agora tem alguns shows. Então, realmente esse ponto eu aprendi muita coisa de valorizar tem coisas que eu tenho que aprender ainda, a estar no meio.
mas ir no museu, você vê, e outra, só de andar, né, aqui na Europa, aqui na Espanha, seja onde você está, ou aqui, tanto em Madrid, ou aqui eu estou em Alcalá de Henares, tudo é histórico, então você começa a pensar, nossa, tal pessoa andou por aqui, como é que é? Eu, pelo menos, viajo. Exatamente. Eu viajo É, com às vezes, como é que eles viviam e tudo mais. às vezes tem uma obra pública e eles encontram um resquício de uma. E parou Uhum, a obra, porque encontraram que sim, aqui sim, foi não sei o que, romano e tal. É sim, incrível, assim, o Brasil é muito sim. recente para ter essa história, né? Sim, como É, aconteceu na Praça Espanha, quando eles faz justo começou a reforma antes da pandemia. E na metade da pandemia eles descobriram uma área que ninguém sabia onde estava. Eles tiveram que readaptar como fazer tudo que eles tinham que fazer ali. E é super interessante, coisas de 1500 ou antes Nossa, disso. incrível. Então, é super interessante que nós estamos andando em cima. Eu estava essa semana lá no centro de Madrid e olhando ali todo o Palácio Real, vocês conhecem, creio que vocês conhecem, e pensando os reis que ficou ali, e toda a não, história, e pensar que nós estamos aqui também fazendo parte dessa história. É isso, é Nossa, importante eu essa acho. mentalidade de fazer parte, né? Eu creio que de se incluir na cultura, no caso aqui espanhola. Isso é super importante. E nós brasileiros, nós temos essa facilidade quando nós, né? Primeiro, quando nós Está disposto a dispomos a fazer, né? entrar, sim, a fazer, porque. E eles gostam. Eu, pelo menos, eu morei na Alemanha e todo mundo pensa que os alemães são super frios e não são. Na verdade, depois que eles se soltam, é, são super divertidos. Só que eu falava que era brasileira, todo mundo abria um sorrisão e É assim claro, mesmo, querendo né? ou não, eles as amam. portas abriam. Então, nós temos esse favor, né? Eu falo que esse favor, essa facilidade de se conectar, nós temos isso. É, E nós temos que usar no lado bom e buscando ajudar as pessoas também, né? O que nós estamos fazendo hoje, né? Estamos fazendo hoje em português. Futuramente, eu espero começar a fazer também em espanhol, justamente para outras pessoas que falam espanhol e quem sabe futuramente quando eu tiver o inglês fluente, eu possa fazer inglês para conversar com outras pessoas que mudaram de país para compartilhar isso, como é que é e tudo mais. Então, porque aumenta muito essa noção de mundo, né? Eu falo muito do mapa de mundo, você é, respeitar, porque aqui nós temos muito acesso são vários, não é só espanhóis, né? Igual você trabalhou onde tinha os escandinavos, são uma outra cultura que provavelmente coisas totalmente diferentes. Aí tem muitos marroquinos, tem muitos latinos, e aí brasileiros, tem inclusive americanos. Faz um mês mais ou menos eu conheci um americano, e é interessante ver, né, de como nós nos readaptamos a essa cultura de estar com eles e outra, eles. E aí entra um choque, né, de você querer falar uma coisa e eles realmente entenderem o que a gente quer falar e ao revés a gente querer entender o que eles querem falar. Isso, nossa mente não, é bem cansativo, né, como fazer isso. Nossa, isso é E... muito interessante. Eu morava num condomínio anterior, antes de vir para essa casa, que Uhum, tinha gente de toda parte do mundo. E as crianças ficavam soltas brincando pelo condomínio. uhum. E a minha filha tinha muita curiosidade, porque chegava uma amiga nova. Você é da onde? Bulgária, Olha Bielorrússia, só, é do Cazaquistão. Só lugares assim. E ela sim, começou a falar, mas onde fica isso? Onde fica aquilo? Aí a gente aham, comprou um globo para ela. E ela sempre ficava procurando no Globo. Aí entrou uma sim, pessoa na escola de não sei aonde. Aí ela ia lá pro Globo dela. Então a noção que sim, ela tem de mapa, a noção que ela tem do mundo é muito diferente do que eu sim, tinha antes de vir morar aqui. Para começar, claro, eu adulta já não tinha esse conhecimento do mapa, né? Esse global, que ela já tem com 8 anos. Isso ninguém sim, tira. ela nos ensina sim, muita coisa. sim. Isso é muito interessante. A gente E como aqui é... vive diariamente um intercâmbio cultural incrível, Uhum, né? Eu uhum, no uhum, restaurante também. É uhum, exatamente isso que você falou. Eu tentando entender as pessoas tentando se entender, a gente trocando línguas, né, para se uhum, comunicar, muitas uhum, vezes. E uhum. isso é super interessante e enriquecedor, né? Eu Claro. E trabalho como numa é? casa de uma espanhola e de um irlandês. Ele não fala espanhol.
Então, eu imagino a conversa. Eu não falo muito Claro, inglês, né? Eu falo aquele claro. basicão, o Léo vai me ensinando, eu vou tentando. E aí, quando eu tô sozinha com ele, a conversa já começa a ficar muito louca. Vai misturando um pouquinho, bota o espanhol, o inglês pelo meio. Mas é assim que aprende. É você tentando, é você falando, Sim, é você errando, é se arriscar. claro, as crianças fazem isso, né? Por isso que elas conseguem Exatamente. aprender Brincando. rapidamente. E falando disso das crianças, como que foi a adaptação da sua filha? De vir do Brasil para cá, como Foi é que muito foi? tranquilo. Ela não queria vir, porque a minha família é muito grande, ela tem muitos primos, Uhum, né? Se divertia uhum, muito, chorava, falava assim, eu não quero ir embora, eu não quero deixar meus primos. Só que a gente A conversava, escola também. a gente conversava assim, não, mas a gente vai voltar sempre para visitar. A uhum, gente não voltou até hoje, mas a gente falava, não, a gente vai voltar sempre. Você vai fazer novos amigos. Mas uhum, chegando aqui, logo assim no primeiro mês, ela não estudou, porque a gente estava uhum, buscando casa. E quando ela uhum. encontrava alguém no parquinho, alguém tentava falar com ela, ela meio que não queria, sabe? Ela é Claro. meio assim, brava. E eu botava. Introvertida? Não, ela é até extrovertida, mas ela é meio braba, né? E ela Uhum. veio um pouco a contragosto. Então chegou aqui, eu botava desenho para ela em espanhol, ela não queria ver, ela pediu para Ah, ver no sim. YouTube. Quando ela começou na escola, no mesmo dia, a chave mudou. Porque ela Olha chegou, as só. crianças receberam ela tão bem. Quando eu deixei ela na porta, todo mundo, La Niña Nueva! E fazendo uma Ah, festa. E ela achou divertidíssimo, É. sabe? claro. Eu chorei, gente. Eu deixei ela na escola e eu comecei a chorar. Eu Uhum. falei, meu Deus, a menina não entende nada. Ela não fala nada. Como é que vai ser isso? Eu treinei com ela assim, Sim. pedir água, pedir banheiro. Treinei, né? Uhum. Mas eu me senti muito malvada, deixando uma criança de 5 anos num lugar sem falar a língua, sem falar nada. Uhum. Só que Uhum. quando ela chegou, eu perguntei, e aí, você entendeu alguma coisa? Ela, eu não entendi nada, mas eu ri muito, porque eles são muito engraçados. Eles estavam fazendo umas coisas assim, eu morria de rir. Em um mês ela já estava falando. É. Em um mês ela Olha só. adquiriu a linguagem e aprendeu a língua, assim, e ficou normal. Ficou. Hoje a língua, como se fosse. A primeira língua dela, Dizem que a Uhum. teoria de língua materna ela muda, né? Não é Sim. a língua materna, para alguns teóricos, não é só de onde você veio, mas a que você Sim. mais usa. Para ela já houve essa mudança, porque o espanhol para ela é super natural. Se Tanto que tornou ela faz nativa. trabalhos assim, artísticos, né? Filhos Uhum. filha ela é de atriz, ela tá Uhum. gravando filme, gravou série, Uhum. e e tudo em passou em espanhol. teste, já fez uma série, já fez um filme. Ou seja, Uhum. isso mais do que nunca é uma prova do quão bem ela está Claro. falando a língua, né? Aí ninguém Claro. acredita que ela não nasceu aqui. Tão bem que ela Claro. fala. Só que a gente faz questão que em casa seja falado português, né? Em casa falamos do português e eu já vi algumas vezes ela brincando com a pequena, né? Em espanhol e eu já falei com ela, olha, brinca em português. Sim, Porque porque. eu faço questão de manter a língua, de Passasse a manter. luta, manter o português aqui agora. Quando a gente Sim, chegou, a sim. obrigação era assistir TV em espanhol. Agora, se ela puder, eu falo, eu dou a preferência que ela assista em português. Uhum. Filme, série, eu prefiro Sim. para que ela não perca os detalhes, sabe? Sim, sim, porque Não, futuramente vai ser importante para ela. Não é nem não. Sim, é por. uma Os língua filhos mais, não não entendem. tem como perder. A gente Sim, os filhos conhece não entendem. brasileiros, a gente conhece brasileiros que deixaram de falar o português Sim, aqui, Os filhos né? não E os falam filhos não português. falam. Às vezes até crianças que nasceram aqui não vão ter contato com a língua portuguesa. E é claro. uma perda de oportunidade, né? Claro, porque se eu... aí entra o que nós falamos atrás, assim como a nacionalidade, também isso faz parte. Você está deixando um legado para os seus filhos. E eles vão É. Exatamente. decidir o que fazer no futuro. Se E eles já acho que a falam três criança, idiomas, inglês, português e espanhol, imagina quantas oportunidades eles não podem ter no mundo, sabe? é Isso Não. é verdade. pensar E no a criança não futuro. se confunde, sabe? Não se Uhum. confunde, não deixa Não, de não. falar. Olha, se você falar tudo em português com a pequenininha, ela entende tudo. Se você falar em espanhol, Uhum. ela também entende tudo. Sim, E ela fala a mesma coisa, tanto em espanhol, tanto em português, olha ela só, escolhe. O que sair na hora, ela fala. Mas se eu falar para ela pegar em português, ela também sabe. ela também sabe. Ela Não, também isso sabe, só tem um do ano e 6 idioma, meses, não se confunde. Isso é claro. muito legal.
isso do idioma com as crianças, teve um tempo que eu trabalhei, não era nem cuidando de crianças, mas eu tinha contato com os filhos dessa casa que eu trabalhei limpando, e isso me ajudou muito a ouvir as crianças. Então eu falei, eu preciso estar mais perto das crianças para poder ouvir mais, porque aí não tem tanta mistura. E, É, infelizmente, nós adultos, nós temos essa dificuldade seja nós brasileiros aqui na Espanha, ou se o espanhol for no Brasil, vai ser a mesma coisa. O processo de um adulto é diferente, o aprendizado. E se a É. gente fizesse que nem as crianças, de simplesmente falar, com certeza a gente se tornaria muito mais fluente e muito é. mais nativo, né, com as coisas. Então, quem tem essa oportunidade de ter igual vocês têm as suas filhas, Olha, e essa é uma vocês dica estão boa, hein, aprendendo as Nádia? coisas. Sim, sim. O Léo, ele é mais preso na gramática. E eu sou mais preso no tentar falar. E no início, a gente bateu muito com isso. Ele falava, mas qual é o tempo verbal disso? Como? Que pronome? Eu falei, não, esquece isso, só fala, só fala. E realmente destravar essa parte, porque Sim, nós somos muito racionais, né? sim, sim. E isso. E outra dica que você tocou nesse ponto da criança. A criança é que fala a língua mais fácil, né? O mais usual. E Uhum, você prestar atenção no que uma criança fala. Nossa, eu tirei muitas dicas de criança em sim, falar para falar, sabe? sim, Porque é o que tem que ser falado que vai te resolver. sim. O adulto ele dá muita volta, né, na cabeça e Exato, tal, muitas exato. palavras. Por isso que eu apostei nos livros infantis e textos de Uhum. alfabetização. Eu falei, eu Olha tenho que só. aprender o básico. O difícil deixa para depois. Claro, porque já basta nosso trabalho, que eu, pelo menos em uma semana, quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava com suporte, né, telefônico, na parte de informática, e eu tinha que dar suporte por telefone. A primeira semana foi algo. Porque, assim, O na minha telefone área, é muito difícil. sim, então, como que eu vou dar suporte para espanhóis e falar em espanhol, tanto para entender quanto para falar? A primeira semana foi um grande Nossa, desafio na minha mente, mas depois aí acostumei. Escrever nem tanto, mas o falar e o ouvir, e uma das coisas que você sabe que você aprendeu a falar o espanhol, ou já está começando a se internalizar, é você atender telefone. Já não. Hoje, provavelmente, para vocês, você não sabe se estão falando com você. Comigo passa isso. Eu não sei se estão falando comigo espanhol ou português, porque é algo tão automático, inclusive é, para é. falar. Às vezes eu estou falando e eu falo palavra em espanhol e eu nem me dou conta Ah, de que eu a estou gente falando. também. Nossas listas de compras, muitas coisas a gente fala em espanhol Às já. vezes eu dou um bug no trabalho. Sim, Se eu mudo para o inglês, quando eu volto a falar com meus colegas em espanhol, já aconteceu de eu conectar o português e começar a falar português. O Ah, eu pessoal, também. Léo, o que que você está sim, falando? Já direto, eu virar minhas amigas e começar a falar alguma coisa empolgada, fica todo mundo sim, assim, o que você tá falando? sim. É E muito o bom louco. aqui dos espanhóis, né? Eu creio. Vocês aí não sei se vocês têm muito contato com brasileiros, né? Por eu estar aqui em Madrid, aqui a gente tem contato com bastante brasileiro. Mas essa questão dos espanhóis, eles, pelo menos a minha experiência, é que eles sempre estavam abertos para ajudar a melhorar o idioma. Eu sempre falava Sim. para eles, ó, Sim. eu não fui na escola, o tempo que eu tive de experiência na escola foram pouco tempo, porque eu cheguei a fazer um curso eu tinha ganhado uma bolsa de estudo de espanhol de 3 anos, mas infelizmente eu só fiz 8 meses, porque eu tive que trabalhar. Então eu tinha o básico ali né, as coisas básicas Uhum. e depois disso eu continuei lendo livros, ouvindo filme, música, isso ajudou também, mas não é a mesma coisa que vocês. Chega aqui é É verdade. outra, outra coisa. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Então, que eles Já, gostam de ajudar, é, né? E eles te Sim, que eles corrigem gostam de mesmo. ajudar isso, Eles perdão. corrigem o detalhe. E eu gosto é. disso. Você não pode Sim, levar a mal. também. Eu não vejo que eles Exato. fazem a mal também. Não. Sim, Eu acho que isso também é o que te faz aprender. É. Eu, no meu trabalho, falava as coisas erradas, as meninas me corrigiam na hora, me corrigiam na hora. sim, sim, Ah, sim. tá. Não, principalmente quando eles notam que você tem um interesse na língua Uhum. deles. Eles se conectam muito com isso. Sim, Eles sim, sempre te ajudam. A minha sim. experiência, né? Sempre é claro que a gente está falando com a nossa experiência. Uhum. Que sempre que eu não sabia, que eu
pedir ajuda e tal. Eles se conectam muito com isso, eles gostam, Sim, sabe? E te sim, ajudam. Ou te sim, corrigem mesmo, quando com percebem que certeza. pode te corrigir, não tem problema. Eles Claro, gostam isso, muito. sim, isso eu percebi. E cada dia nós vamos melhorando, né, nosso espanhol. É, até E hoje, claro. passa super rápido o tempo. E qual foi, durante esse processo da mudança de vocês, quais foram os desafios que vocês viram durante esse processo de deixar tudo no Brasil, de viver o que vocês estavam vivendo e aí decidir? Qual foram as maiores dificuldades e quais foram também as maiores conquistas que, até hoje que vocês têm visto na vida de vocês? Bom, a dificuldade, depois da língua, né, que foi a maior, assim, no início, foi você aprender um trabalho novo. Eu digo isso já aqui. No Brasil, eu não achei. Eu estava muito empolgada para vir, então, para mim, tudo era. Cada passinho era muito bom. A despedida dói, né? A despedida da família, a despedida dos amigos dói. Mas eram. Isso eu não sou tão apegada. Então, isso não era Uhum, tão limitante. Chegando uhum, aqui, aprender talvez um trabalho assim, mais braçal, que eu não estava acostumada. uhum, Foi difícil. O horário que a gente passou a trabalhar à noite, a gente sempre trabalhou de manhã, uhum. né? Professores, a gente trabalhava de manhã, então Sim, foi um pouco difícil esse processo, mas a gente vê tudo como uma fase, né? Para mim, eu acho sim. que o meu maior desafio, que foi mais difícil, foi porque eu acabei engravidando na troca de remédio daqui. Uhum, Eu engravidei e começou aí tudo que aconteceu, não pôde vir minha mãe, não pôde vir ninguém, e eu tive que uhum, passar por essa fase meio que sozinha, né? Não sozinha, mas é claro, não é a mesma coisa de eu ter minha mãe, ter alguma uhum, tia, alguma pessoa uhum, assim, ter neném aqui sem nenhuma rede de apoio. uhum. Foi bem difícil. Ele teve que voltar a trabalhar rápido, com um mês. Eu fiquei sozinha com as duas, tentando. Sim, Foi difícil. Numa pandemia, Foi né? difícil, claro. só que eu acho que tudo que é difícil te dá muito aprendizado e te dá Sim, um gostinho de vitória, pelo menos a mim, sabe? Eu tenho muito sim, orgulho das coisas que a sim, gente passou, eu tenho muito orgulho por ter conseguido passar por isso tudo, claro. e isso faz com que você não fique tão frágil. Você vê que Uhum, você é capaz. Não. Coisas que a uhum, gente acha assim, eu não consigo. Sim, você sim, consegue. A gente brasileiro, a gente é muito de ninho, né? De familiar. Aqui uhum, eles estão muito acostumados a essa mudança de Fazer tudo as pessoas que eu sozinho. conheço, eu já morei em sim, tal país um pouco. Também em outro país eu fui e morei só 6 meses. Sabe? uhum, Já é normal para eles. Para a gente não. Né? sim, Essa mudança é uma coisa que a gente não tem ao nosso entorno. É muito diferente. Então, assim, claro. o resumo das dificuldades e coisas boas, uma coisa que a gente sempre fala, a gente se arrepende só de não ter feito antes, Me arrependo né? Sim, muito de não ter vindo olha antes. só. Porque o resumo é esse, a gente queria Uhum, ter iniciado hoje, né, olhando para trás, a gente uhum, teria iniciado antes esse processo. sim, Teria vindo pra cá assim que casou. Né? E pois não é. passado tanto tempo, tantas coisas que a gente passou lá para vir. A gente ama o Brasil. Eu Uhum, tenho de verdade o maior orgulho de ser Ah, eu brasileiro. também. sim, Eu sim, falo também. sorrindo que eu sou brasileiro. Falo pra todo Sim, mundo. As A minha filha pessoas, também fala pra as todo mundo. pessoas adoram, não sei se o brasileiro tem essa noção, as pessoas adoram a gente ser sim, brasileiro. Você é da sim. onde? Sou brasileiro. O pessoal, sério? Na hora, quando você fala Brasil, É, Nossa, o que que você está fazendo aqui? Carnaval? O que você está samba fazendo e... aqui? Eles não entendem. E eu não, e eu não falo mal do Brasil. Eu falo, Uhum, gente, para passear, para viajar. Você vai no uhum, Brasil, o Brasil é como um continente. Você tem ali, sim, a gente é do Rio, litoral, você tem ecoturismo, você tem. O o Brasil é que quiser você incrível. encontra. O Brasil é sim, incrível. Ainda que o brasileiro, mesmo a gente como brasileiro, não conheça o Brasil, né? sim, Porque é realmente é verdade. gigantesco. E é muito interessante agora eu me Tá falando perdi. das maiores dificuldades. Ah, tá. E isso, a gente viria antes,
Mas que eu deixei bem claro que a gente ama o Brasil Uhum, e que a uhum, gente quer voltar para visitar várias vezes. claro. A gente tinha um projeto de viajar o mundo, mas agora a gente já quer voltar para visitar o povo no Brasil. Claro, E não, as dificuldades. é bom voltar. Eu voltei depois de 7 anos, em dezembro. É bom voltar. Eu vi É que bom você estava visitar. lá. É bom voltar a visitar. Não sei, você volta com outra mentalidade. Quando vocês voltarem, aí vocês façam e comentam, com certeza Vou te vou falar contar. sobre isso, Eu de acho que como foi. É bom voltar e as pessoas te verem, né? Coisas que às vezes as pessoas familiares, né, têm dúvidas de coisas, de como você é, e quando te vê que, nossa, você amadureceu, você tá com uma mentalidade diferente, é bom isso, né? Todo Para mim mundo foi fala bom. isso pra a gente. gente Todo recebeu mundo. visita ultimamente, um grande amigo nosso passou uns dias aqui, agora tá os nossos Hum, sogros aqui, e os comentários é sempre esse, nossa, eles mudaram. São outras pessoas e a gente não vê isso, a gente é, nós somos os mesmos e tal. Mas realmente, as dificuldades que a gente passa aqui, acho que são mais mentais, exato, sabe? Então, é de você se permitir a mudança, se permitir exato. se integrar ao Uhum, modo de vida, se A integrar à comida, cultura, à comida, sim, se integrar, ser um cidadão do local de forma integral, sim, né? sim, Porque o básico é quase que garantido. A gente tem sim, uma tranquilidade aqui, a gente não se preocupa com segurança aqui, né? sim. A gente sai na rua a qualquer hora, a gente não precisa se preocupar com segurança. A educação é Uhum. muito boa. a A saúde a saúde. gente A marca no saúde, aplicativo no celular. A sim. saúde pública aqui é muito boa. Acho que da Espanha parece que é a melhor do mundo, né? Olha, eu tive bebê aqui e parecia um hospital particular. Foi. Eu tive Olha bebê no só. Brasil no hospital estadual, né? E Uhum, tive aqui no hospital público. Olha, é uma uhum. diferença que dói na alma eu ter passado pelo que eu passei no Brasil. Isso eu acho que eu sabia que não foi uma experiência boa. Eu tinha essa consciência. Mas Uhum. passando pelo parto da minha segunda filha, eu vi que realmente a experiência foi pior do que eu pensei, sabe? E aí Claro, você vê que, assim, realmente eu não mereço menos que isso. É assim que todo mundo claro, devia ser tratado. Assim é claro, que tinha que ser o padrão, claro. sabe? E parece uma coisa tão especial, e não, e todo mundo ali, você vê que eles não fazem nada especial para ninguém, né? Aqui Não, é não tudo faz. padrão. E o Sim. padrão é tão digno, é tão Uhum, bom, uhum, que uhum. eu fico triste. Eu fico triste por eu ter passado por uma coisa que não foi legal, e fico triste pela quantidade de pessoas que Claro. passam isso diariamente, né? Sim, Você isso tem tem a o ver com a noção hã? Pode falar, desculpa. Não, você tem a consciência, né? A consciência da diferença. É. E isso, assim, a gente vê essas notícias do Brasil, a dificuldade com a saúde pública, a gente Uhum. na fila, às vezes parindo na fila de um Sim, hospital. E, nossa, a insegurança foi um ponto determinante para a gente fazer essa mudança para claro. cá, sabe? A falta de segurança, de você ir trabalhar, o carro da frente ser assaltado, levar o Sim. carro com o pai e a filha com roupa de colégio chorando na rua. Eu já vi isso atravessando, né, o bandido na moto com arma e tudo, Uhum, o uhum. sinal. É, Aqui são coisas que não dá. são coisas que te fazem Não, não. valorizar o básico Sim, que a gente tem sim, aqui, sim. Sim, eu indo sabe? para o Brasil, uma das maiores preocupações que eu tive ali foi eu tentando, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das coisas, só que eu ter ido para o Brasil e ter essa sensação de medo, que eu tinha que tomar cuidado de estar com meu celular, de não ficar mostrando, sabe? Isso não é vida, sabe? Não é vida. Não. Mas tudo Eu isso, né, nem o sei que como eu é que ia vai falar ser, era nossa. sobre isso da mentalidade, porque nós brasileiros aí entra a questão da mentalidade de não entender esse e não ter o contato de fora. Tudo depende se as pessoas começassem a pensar de uma maneira diferente. Porque por que, que o atendimento no Brasil não pode ser igual ou melhor do que aqui na Espanha? Não é por isso, não é pelo Não, lógico não. dinheiro. Poderia, Não,
não Até creio que porque seja as coisas dinheiro. que eu passei foi em relação às pessoas, e não aos Exato, equipamentos, isso. exato. Então, por quê? Aí as pessoas não quer fazer o bem atendimento, aí atende de qualquer jeito lá. Eu já trabalhei no posto de saúde, então eu via os meus companheiros ali como atendia, eu ficava com raiva, porque eu me coloco, no, né? Eu tinha empatia de me colocar Aham, no outro lugar. E eu creio que aqui na Europa tem muito isso, por ser muito inclusiva também, e tem coisas que, claro, exclui, mas não é tanto como no Brasil. Infelizmente, a mentalidade brasileira tem essa questão de excluir É. algumas coisas, infelizmente, e eu espero que isso com o tempo mude. Hoje as pessoas estão tendo mais acesso às informações, então isso com certeza vai os abrindo a filhos dos mente. filhos vai melhorar. Então, hoje nós estamos falando da Europa e daqui, não sei, 50 anos será o Brasil. Nós estaremos contando já, vozinhos, já contando que realmente a mentalidade do brasileiro é como uma mentalidade do europeu. Amém. Nesse sentido de incluir, porque realmente aqui a Aham, parte da saúde, É. a parte tem os problemas, com certeza. Aqui também tem gente que não quer qualquer lugar. trabalhar, que É. não quer servir, mas no geral os atendimentos são bons, eles realmente se preocupam com, pelo menos o meu médico, eu tenho o meu médico já há 8 anos, e sempre se Caramba. preocupa, a gente conversa, não é simplesmente vai lá, passa um remédio. Se você vai Uhum. numa emergência, te tratam super bem, eles te fazem um exame de tudo, não é simplesmente vai lá e te passa paracetamol, né? E assim, a padronização do atendimento, de não ter diferença se você tem dinheiro, se você não tem, se você é branco, se você é Uhum, preto, se você é azul. uhum, Isso é uma coisa que é o ideal, É. é o É. que tinha que sim, ser, O que, sabe? sim, o que a gente vê assim, no Brasil é muito diferente você lidar com uma pessoa que tem dinheiro e você lidar com uma sim, pessoa, você ter uma pessoa que não tem, né? sim, O tratamento é diferente. Aqui sim. não, aqui eles fazem o trabalho deles, independente de quem seja. É assim, minha percepção particular, A É. minha, né? aqui eu creio que, pelo menos a minha percepção também é que se entra um milionário para ser atendido no centro de saúde, é capaz deles menosprezar esse milionário. A minha Eu sensação. acredito que sim. Eu acredito que sim. E no Brasil não, ia colocar toda o tapete O tapete vermelho, tudo vermelho. aquilo, ia dar, né, champanhe Mas é a Porque as Exatamente. pessoas mentalidade. que têm uma boa condição financeira, elas frequentam os mesmos lugares, uma pessoa mais Sim. humilde, né? Na escola da minha filha, cansava de chegar gente assim, com Mercedes dessas abertas, Uhum. pessoas que você vê que tem uma condição muito alta. E Sim. vivendo ali de igual maneira com a gente que somos trabalhadores mais da base, que vivemos ali normal, né? Então você vê que Uhum. as pessoas Uhum. elas frequentam o mesmo ambiente, elas Sim. consomem o mesmo tipo de É. coisa. É muito interessante o estilo de vida. Por exemplo, eu Sim. trabalhando no restaurante, ou eu trabalhando na obra, meus amigos e eu, a gente tomava café na cafeteria. Sim. Eu não tinha costume no Rio de Janeiro de sentar numa Não. cafeteria. Mas não Não. dá. E Se aqui você é, fizer é isso o dia a todo dia, dia. você gasta o salário inteiro. E aqui é o dia a Sim. dia. Você sentar num barzinho para tomar uma canha, né? Que é a cerveja Uhum. pequena aqui. É Uhum. 1 euro. E para quem Sim. recebe em euro, isso você toma uma canha Claro, É. claro. todo dia que quiser, né? É normal. A gente não, aqui a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai escolher no mercado para comer. A gente come o que a gente Sim. quer. Sim. Isso não vai influenciar tanto, impactar tanto no nossa organização financeira, Sim. né? São coisas que a gente adquiriu que no Brasil, por exemplo, um vinho aqui, você compra vinho até por 2 euros, um e pouco. 2 euros no Depende do vinho que Mercadona. você quer, Sim. claro. Mas no Brasil, a gente sempre gostou de vinho. Um vinho Uhum. chileno, que era mais Mais ou menos o mais barato. barato, a Uhum. partir de R$ 20, Nossa, aí. né? Então, Não assim, é dá. muita diferença. É uma Claro, qualidade de vida que a gente adquire. claro. E as dificuldades aqui, a gente é realmente adaptação, que eu penso. Claro. Porque Sim. você já tem um básico que já te supre e te dá uma tranquilidade, né? Você Uhum. trabalhando, seja o emprego que for. Uhum. E as pessoas não têm vergonha do que estão trabalhando. É outra Não, mudança de não. mentalidade. Sim, Você vai no mercado, entra o cara todo pintado e tal para fazer compras, e sim, daí eu no trabalho.
No Claro. restaurante, Ninguém vai você olhar pode feio, chegar de ninguém vai olhar uniforme. feio pro cara porque o cara tá todo Não, não pintado, tem. sujo. É, É meu é, trabalho daí, né? sim, E sim. coisa que no Brasil a gente já tem a mentalidade de Menospreza. medir Sim. É, quem é a pessoa pelo que ela exerce e quando ela está fazendo um Sim. trabalho digno e eu reparei muito isso que importa. isso, que quando eu trabalhava no hotel, aí eu trabalhava toda de branquinho, né? Com a roupa bem de Uhum, camareira uhum, mesmo. E uhum. eu era perto da minha casa, eu não trocava de roupa. Eu ia, levava minha filha na escola, às vezes saía, ia fazer compras, Uhum, sentava no uhum. barzinho. Eu nunca vi ninguém me olhando diferente, muito pelo É, contrário. As é mães verdade. das amigas dela da escola, vinha todo mundo falar comigo normal, me chamava para sentar junto. Então, assim, ninguém tinha vergonha, né, Sim, da minha profissão estar ali escancarada claro, na minha é a roupa. mentalidade inclusiva, né? E, infelizmente, Não, por mais que é interessante, no Brasil se busca muito essa inclusão, mas não se vive essa inclusão. não. Sempre que se questiona pela classe social, igual aqui. Aqui a gente tem facilidade de comprar roupa de marca. Eu nunca fui, para mim, tanto faz ter roupa de marca. Inclusive, olha Mas meu no Brasil é tão casaquinho da importante. Adidas. Nem te conto quanto foi. 0 euros. Eu tenho casaco da Adidas, da Puma, um montão de marca. Eu não ligo para marca, mas as pessoas que doam ligam. Sim, sim, sim. Mas mas isso, E a gente não se importa se ela quer É. doar. claro. Aqui tem uma coisa muito interessante, por exemplo, a gente encontra, tem os As caçambas de contenedores de lixo, lixo e Sim. as pessoas dão, botam em coisas que não cima, ao precisam. lado. Muitas Uhum, coisas das meninas, a gente lava as roupas, é prática aqui. uhum. Lava as Sim, roupinhas e tudo e tal. Você bota para as pessoas que precisam, que é interessante para elas sim, levarem. A gente sempre sim, doa também E coisas, a gente sempre sim, encontra brinquedos, e a coisas. gente sempre sim. encontra coisas que às vezes não interessa. Nosso forno de micro-ondas, a gente assim que mudou, não tinha forno de micro-ondas e encontramos, no dia que a gente mudou, um Olha forno de só. micro-ondas novinho. E botamos aqui. Inox, perfeito. A gente nem acreditava. É Falei, coisa que no isso não tá Brasil funcionando. as pessoas não acreditam, né? Claro, ia pensar que era pegadinha, mas é a cultura, né? Eu uso Esses muito dias, o Eu fico super Olapop, né? feliz de deixar as coisas nossas, coisas das meninas. Foi assim, Sim, banheira sim, da minha filha, essas banheiras de pé. Nossa, a uhum, gente não conhece muita gente, não tem ninguém para dar. Então sim. eu fico feliz de colocar ali, vou no mercado, quando eu volto já não tá Já mais. não tem Você mais, deixa ali, bota bonitinho em cima, né, do contenedor. Quando você volta, já não tá mais. Eu fico super contente. Eu também adoro quando eu sim, encontro. a semana sim, passada claro. mesmo, o cara deixou uma bicicleta top Olha Nossa, só, bicicleta. deixou no contenedor, já veio o menininho atrás, olhou e vou levar, é Já minha. saiu pedalando. Ah, olha Não deu só. nem tempo de pegar o celular para fazer um story para mostrar. Não deu nem tempo. Aí eu falei, menino, devolve, deixa eu filmar. Ah, é bom, muito gente, interessante. E assim, passa muito rápido o tempo, já são 11h07. Ai, meu nossa, Deus. como passa rápido, né? Passa rápido, E é só, super só um gostoso. pontinho com relação também a, ao gênero, ao racismo. Isso a gente Uhum. não vê aqui, né? Você Não. pode falar Nossa. melhor, né, Vanessa? Eu, minha mãe, que ainda é Uhum. mais escura, né? Porque eu ainda tenho a pele um pouco mais clara, então posso passar. Mas a gente nunca passou por nada, coisas que eu Uhum. passava diariamente no Rio de Janeiro, gente, como No pode? Mas eu Rio. passava por situações muito desagradáveis. E Uhum. aqui, eu, pelo menos, eu nunca reparei, eu nunca ouvi, eu nunca senti nada Uhum. que pudesse me menosprezar como pessoa de qualquer forma que seja. Que ótimo isso. E isso deveria ser obrigação em todo mundo. A gente Claro. tocou nesse ponto da profissão, tocamos no ponto esse de gênero, a gente vê as mulheres Sim, sentam para beber e tal, então sim, tranquilas e não são assediadas também pela rua, não vejo. sim. E a questão racial. Ah, gente, é muito Ah, legal esse a bate-papo. conclusão é que nós somos É. apaixonados. Eu acho que eu tento sempre mostrar o quanto eu gosto de morar aqui. Uhum. Eu sou muito integrada. Aqui é meu lar, de verdade, Sim. sabe? Eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu me sinto feliz. Uhum. Eu tenho uma vida super simples, Uhum. mas eu gosto demais. Eu acho que dá pra ver, né? É, Quando a Sim, gente dá. gosta muito. Sim.
Acho que Com seus, transparece. seus stories também dá para perceber o quanto você faz Nossa, parte já, vocês, né, fazem parte daqui já. eu adoro de verdade. E é isso, E a gente. maior dica, se planejem, né? Se planejem Uhum, bem para a coisa dar certo, né? E uhum, mentalidade abre a cabeça. É é isso. Que verdade, vocês não, verdade. né? Quem quer fazer esse tipo de mudança, esse tipo de informação, a gente gosta de passar porque a gente sabe o Uhum, quanto que a gente consumiu, o quanto foi importante. Muito importante pra gente. E é isso. E viva, porque é outra vida, E claro. é muito aproveite, aprendizado. aproveite. Claro, conheça os Desfrute. lugares. Essa é a boa parte, né? Uma das coisas que eu oriento as pessoas nesse processo que eu estou de ajudar as pessoas na mudança geográfica, um dos conselhos que eu dou é que quando você chegar no seu país, no país que você se mudou, não vá fazer as coisas direto. Chega, coloca as malas aonde você está e vai visitar o lugar, vai conhecer as pessoas, vai ter acesso à cultura, vai comer, vai descansar a mente, porque é estressante o processo de mudança. É A gente está num verdade. Verdade. país ainda, então, se você chega no lugar e você já tem que ir direto trabalhar, como que você vai A desfrutar do gente lugar? Como é teve que você essa vai dificuldade comentar? no início. Ele chegou mais com Uhum, sangue no olho de trabalhar, vamos conquistar. E eu cheguei de, vamos viver, É. vamos viver. claro, Até que a gente claro, conseguiu encontrar um equilíbrio. Conseguimos encontrar claro, um time para viver e ser claro, produtivo, claro, mas numa claro. medida que seria bom para a gente, para nossa vida. Claro. Vanessa e Leonardo, muito obrigada por participar desse projeto e A vocês, gente que como tiveram agradece. essa experiência de compartilhar, né, a história de vocês, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Muito obrigada de estar aqui comigo e com as pessoas também. Quero agradecer você que está acompanhando aqui ao vivo e também que vai ouvir essa live gravada. Ela vai ficar gravada tanto aqui no Instagram e depois logo eu vou publicar no YouTube também, porque tem pessoas que não têm acesso ao Instagram. E foi muito bom conhecer a história de vocês. Espero que a gente venha fazer outros tipos de live também. Se vocês Com vierem aqui em certeza. Madrid, por favor, me avisem também para a gente se conhecer. E se precisar de casa para ficar, minha casa está aberta para receber vocês também. Ai, Muito obrigada. Muito obrigada por obrigado. compartilhar. E também quero deixar o convite para, né, para quem está ouvindo. E se você quer compartilhar a sua história, de que você mora em outro país e quer compartilhar também a sua história, conversa comigo no privado para a gente poder agendar, porque a sua história, né, mesmo que seja um pouquinho, às vezes um pouquinho da sua experiência, pode ajudar outras pessoas a decidirem. Igual o Leonardo falou, por que que não fez antes? E essa é uma das chaves que muda quando você sai para fora. Por que que eu não fiz antes? Por que que a gente pensava que era tão difícil? Eu tinha feito Exatamente. antes, eu tinha feito quando era adolescente, quando eu queria ser jogador de futebol, e aqui é muito mais fácil na época para ser jogador de futebol. Aqui era muito mais fácil. Por que que eu É não fiz verdade. antes? Então, isso serve, o compartilhar ajuda outras pessoas também. Então, se você quer, me chama no privado, que com certeza vai ser um prazer Isso poder aí. Muito conversar. bom. Mas Muito obrigada. muito obrigada pela oportunidade. E vamos repetir, porque eu adorei. Claro que A sim, gente muito bom. fica encantado de comentar, de falar sobre. A gente sabe a importância da informação, porque a Uhum, gente consumia. E é isso, uhum, gente. É ter coragem, ter a cabeça aberta e que vai dar tudo certo. claro, A gente está nessa vida para aproveitar, conhecer coisas e desenvolver, né? com E isso é uma certeza. oportunidade incrível de fazer isso, não só por vocês, mas pelos seus, quem tem família, quem tem Uhum, filhos. uhum, uhum, É muito bom. É muito bom. claro. E vocês também sigam, né, a Vanessa e o Leonardo no perfil deles. Com Vai, certeza eles vão estar Brasil, abertos para vamos lá. ajudar. Somos muito ativos no Instagram. A Vanessa Sim. tem uma atividade muito boa diária no Instagram e a gente Uhum, começou no YouTube, temos o canal do uhum. YouTube e que a gente tem projeto Retomar. para retomar e com mais frequência no YouTube, que dá um pouco mais de trabalho, né, Claro, que o sim. Instagram, mas temos as duas plataformas aí para Claro. seguir. Tá certo, gente. Muito Um obrigada. beijo Tenha um bom enorme. dia. Muito obrigada Um bom também. dia. Obrigado Bom a E bom você, dia dia. para obrigado a todos, gente. todos. Um beijo em todos. Tchau, 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 gente. tchau.